Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, boa tarde para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera em áudio e vídeo. Vera, bom, o assunto é as investigações em torno do Master. Hoje foi foi preso o ex-presidente da Rio Previdência, que havia colocado quase R$1 bilhão no Master. E discute-se no Congresso a questão da CPI, ou na Câmara, ou no Senado, ou Comissão Parlamentar Mista e tal. Eu vi uma observação sua que achei interessante, quer dizer, na medida que as investigações avançam, a chance da CPMI diminui? Diminui, porque vai ampliando o leque de quem está atingido, de alguma maneira, pelo escândalo. Os grupos políticos que estão ali, de alguma maneira, envolvidos com essa instituição e o seu rombo bilionário, e aí, com isso, o número de interessados em fazer qualquer CPI, seja CPI do Senado, CPI da Câmara ou CPI mista, vai reduzindo, Sardenberg. O presidente da Câmara é um bom indicativo de como essa CPI não está mesmo no radar dos dirigentes ali do Congresso. Ele, toda vez que é instado a falar a respeito da possibilidade de instalação de uma CPI, ele sai pela tangente. Ele diz que ela não é prioridade, que tem outras na fila, que já tem a CPI do INSS, que, portanto, não deve virar uma nova comissão, que há alternativas, que tudo já está sendo investigado. Então, ele é o principal ali termômetro para a gente entender que essa CPI não agrada a ninguém, nem a gregos, nem a troianos. No Senado, a mesma coisa. Davi Alcolumbre também não mostra nenhuma vontade de levar adiante os pedidos que existem para a criação dessa CPI, mas que estão restritos a uma ala ali mais ideológica da direita, né? Nem a direita, se você pensar, tem muito interesse nessa CPI. Agora, esse braço de hoje da investigação atinge o governo do Rio de Janeiro, que é um governo do PL. O centrão mais ligado ao bolsonarismo também era próximo do Daniel Vorcaro, então também não tem interesse em que essa CPI avance, que essa ideia prospere. A gente vai ver provavelmente um arrefecimento dos pedidos por CPI depois da quinta-feira, porque deu-se um jeito de convocar o Daniel Vorcaro na CPI do INSS. E aí, se ele não conseguir nenhum tipo de habeas corpus, ele vai depor na quinta-feira na CPI do INSS. E aí, isso vai ser mais uma justificativa para dizer que não precisa de uma CPI específica. Vai dizer, olha, ele já foi ouvido, já falou o que tinha para falar, então deixa esse caso com a Polícia Federal, que é o que eu tenho ouvido mais fortemente ali de senadores, deputados, líderes, a respeito da possibilidade dessa CPI prosperar. Ficaria uma coisa pela outra. Depoimento do Vorcaro na CPMI do INSS, no lugar de ter uma comissão própria para falar do caso Master. Foi um atalho que encontraram, né, para ouvi-lo e para tentar trazer esse caso, principalmente para tentar trazer o caso para perto do governo, Cássia. Agora, a oposição vai... Diga. Agora, Vera, nós informamos aqui agora há pouco que o deputado Lindenberg Faria, ele, que é o líder do PT na Câmara, ele disse que o PT vai assinar o pedido de CPI. Mas isso daí vai ficar por isso mesmo. Ele está querendo dizer que não tem medo, que o governo não é o principal atingido, que o governo não tem nada a ver com o Vorcaro. Mas a gente lembra, por exemplo, o desconforto que houve na semana passada diante da revelação dos valores da contratação do escritório do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Quando ele já não estava, foi assinado quando ele estava, mas os recebimentos foram depois que ele já estava afastado do escritório. Mas mesmo assim, houve um desconforto e isso está sendo indicado como um dos fatores que levaram o próprio Lewandowski a deixar o governo. Então não é tão simples assim. E o governo, eu vi isso hoje de um ministro
lá próximo do Palácio. O governo não quer uma CPI em pleno período pré-eleitoral, com depoimento todo dia, com a tentativa de aproximação do Banco Master do PT da Bahia, por exemplo, porque também fez negócios com o fundo de previdência lá do governo da Bahia. Ninguém quer mexer nesse vespeiro que vai sobrar ferroada para tudo quanto é lado, Sarnenberg. Tá certo. E no caso Davi Alcolumbre, lá do Fundo de Previdência do Amapá, também botou dinheiro no Master, né? Também botou. Então ninguém quer essa CPI, não interessa a ninguém. E não esqueçamos que o Vorcaro, para além dos negócios, também tinha muita relação de compadrio com vários políticos, né? Promovia festas, promovia viagens, promovia eventos em que as pessoas iam com os custos pagos. Nesses eventos, por exemplo, em Nova York, promovia jantares em homenagem a vários políticos, dava festas que iam madrugada dentro em Nova York. Então, quando se abre uma CPI, todo esse lado B também vem à tona. E guardadas as devidíssimas proporções, é um personagem que tem um potencial para ser meio um Epstein brasileiro, que espalha ali sujeira para todo lado, dadas as ramificações das relações que ele tinha, dos favores que ele prestava. Nesse caso, não no campo do escândalo sexual, como é o caso Epstein, mas do caso ali de favores de benesses, uso de avião e etc. Do ponto de vista da ética do público, é até constrangedor, né, a gente dizer isso, né, que quanto mais surgem indícios, menores as chances da CPI. É verdade, é uma equação que é tradicional da política brasileira, mas que mostra que a gente não evolui nesse assunto do enfrentamento à corrupção e aos favorecimentos e a esse tipo de lobby, né, cada vez mais tolerado, Sardenberg. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã aqui no CBN Brasil, mais tarde no Ponto Final. Obrigado, Vera. Tchau, um ótimo jornal para vocês, até amanhã. Até amanhã.